O nosso projeto ele se encaixa na modalidade exploratória e o nosso principal foco foi a utilização de uma biomassa em forma de farinha para o melhoramento dos processos de descontaminação de óleos e derivados do petróleo em água do mar. E para o processo de produção dessa biomassa, nós utilizamos a amêndoa que está presente dentro do caroço da manga de espécie Tomi adkins, mais conhecido como a manga Tomi. Então, para produzir a nossa farinha, nós retiramos essa amêndoa de dentro do caroço, nós cortamos ela em pequenos cubos, depois ela é transferida para um forno micro-ondas, onde ela é desidratada, obtendo assim um aspecto seco e crocante para esse material. Então ele é triturado, obtendo um aspecto de farinha mesmo. Então ele é passado num peneirador automático, onde nós temos uma granulometria padrão, uma espessura dos grãos fixada. Primeiro, para realizar as análises, a gente definiu alguns parâmetros que precisavam ser avaliados. Entre eles estavam o meio que a gente iria utilizar, apesar do nosso foco ser a água do mar. Nós testamos com alguns outros meios, como por exemplo uma solução tampão de KCl 0,1 molar, para ver em qual pH a nossa biomassa se daria melhor, e água doce também. Parâmetros também como a espessura, a granulometria, a quantidade ideal de biomassa para a quantidade ideal de óleo e também o tipo do óleo. Nós testamos com 3 óleos diferentes, entre eles o óleo de soja, o óleo diesel e o óleo de motor, onde o óleo de motor mostrou melhor interação com a nossa farinha. Depois de alguns testes, com alguns parâmetros adotados, nós conseguimos chegar que a nossa farinha tem uma boa interação com o óleo de motor. Tanto na água do mar quanto na água doce, os interferentes presentes nessa água não atrapalharam o desenvolvimento da nossa biomassa. O mesh adequado, que seria a granulometria, é um mesh 40, que não é nem tão grosso nem tão fino, porque se fosse muito fino, ele se dissociaria na água, e muito grosso ele decantaria, não havendo a absorção do óleo. Com o mesh 40, ele absorve, essa cápsula ela é estável, apesar do movimento constante, ela não se desintegra. E também a farinha ela não dispersa no meio, assim como também não decanta. Nós utilizamos 1 ml de óleo de motor para fazer uma simulação de um vazamento de óleo em uma escala reduzida. Testamos de 0,2 gramas a 0,8 gramas da nossa biomassa no mesh 40, onde 0,5 gramas teve um melhor desempenho. Então, a gente conseguiu definir que para 1 ml de óleo nós utilizaríamos a granulometria em mesh 40 e 0,5 gramas de farinha. Frisando novamente que a manga de espécie Tomi adkins, ela corresponde a 80% do espaço produzido de mangas do Brasil, então ela está bem presente no nosso dia a dia, além de que o nosso objeto de estudo ele provém de um descarte de escala industrial, porque normalmente as indústrias utilizam esta manga apenas a polpa, então o caroço e a amêndoa que nós utilizamos para fazer o nosso trabalho, ele é descarte, então é um modo de fazer como que o descarte seja utilizado como matéria-prima. O processo de produção dessa farinha, ele é bem eficaz e ele auxilia no processo que já existem hoje em dia de descontaminação de óleos. Então o nosso objetivo era frisar esses meios ecológicos de descontaminação, auxiliando os já existentes. A nossa farinha, ela consegue ser bem resistente, como eles já disseram, ela continua e mantém a água muito limpa, como que é o nosso objetivo. Sem contar também que a nossa farinha, ela não precisa de um preparo, um pré-tratamento, nem químico e nem físico, ela só precisa apenas ser feita e jogada e imediatamente forma a farinha. Então, o nosso projeto foi concluído com sucesso e o futuro deste projeto é que continuemos e que a gente consiga achar um destino para esse óleo através do processo reversível de adsorção para utilizar o óleo como matéria-prima novamente.